Hoje estamos aqui em mais um episódio e hoje eu quero falar sobre a importância da gente lembrar de ver tanto o lado bonito da vida, como vemos também o lado feio, né? Principalmente nos dias atuais e às vezes também dependendo das fases que a gente está passando na vida, onde a gente acaba olhando apenas para um dos lados ou sendo forçado a ver, né? E eu digo isso como um exercício, uma prática que devemos fazer de aprender a olhar também e buscar e procurar as coisas bonitas, não ignorando que existam coisas feias no mundo, porque elas existem, mas também buscando procurar as coisas boas. Tem fases que a gente está mais em baixa, e a gente vai tender a procurar ou ver apenas as coisas ruins. E também o mundo vai nos mostrar um monte de coisas, né? Se a gente parar para ver, a maior parte das pessoas está reclamando a maior parte do tempo e vendo as coisas ruins e nos mostrando as coisas ruins. E às vezes também a gente é essa própria pessoa que só tá vendo um dos lados, né? Mas eu queria lembrar, e eu senti muito de trazer isso no meu coração, porque eu estou passando por uma dessas fases muito delicadas e também algumas pessoas que eu conheço também. E eu percebo que geralmente a gente tende a ir pro lado da reclamação, pro lado de só ver as coisas ruins e feias, entre aspas, da vida, né? Mas a vida, ela é muito mais complexa que isso e ela tem ambos os lados, mesmo quando a gente não consegue enxergar, e tá tudo bem também se nesse momento você não consegue enxergar. Mas eu proponho que isso seja visto como um exercício aos pouquinhos e que seja praticado todos os dias, porque a gente tem que focar um pouco também nas coisas que a gente quer ver crescer e florescer na nossa vida. Se a gente só olhar as coisas ruins, se a gente só olhar os problemas, se a gente só olhar as coisas feias da vida, é só isso que a gente vai ver. Isso vai se ampliar na nossa vida, porque tudo que a gente vê e dá atenção é realmente o que vai se tornar maior na nossa vida, né? E se a gente quer que floresçam coisas boas, se a gente quer ver o belo da vida, se a gente quer frutificar certas coisas positivas e boas na nossa vida, a gente precisa dar atenção nessas coisas também e praticar ver esse tipo de coisa. Não que a gente vai ignorar que existem coisas ruins e feias no mundo, porque elas existem, mas a gente precisa dar atenção também nas coisas boas e bonitas que passam no nosso caminho. Por mais ordinário que seja essa coisa, por mais simples que seja, sempre tem beleza. Então vou falar algo simbólico, mas que acontece muito, né? Os dias de chuva na nossa vida, e isso pode significar tanto os problemas, as coisas ruins, e também simbolicamente a chuva. Em dias de chuva, muitas pessoas ficam reclamando porque está chovendo. Só que se a gente só olha o lado ruim das chuvas, por exemplo, a gente perde de ver o verde da natureza se renovando, um ar mais puro que a gente pode ter acesso, um arco-íris de repente que a gente acaba não apreciando, que só aconteceu porque teve uma chuva, né? E toda chuva passa, né? Então, tanto os nossos problemas quanto a chuva e tudo mais, lógico que eu tô falando simbologicamente da chuva como um problema, porque quando tá chovendo todo mundo costuma reclamar e fala, ai que saco tá chovendo, ai que dia feio, ai, e enfim. Você já deve saber por aí como que é, né? Mas também nessas fases de problema e dificuldades e momentos mais tristes ou sombrios da nossa vida, que são ruins, e coisas ruins que vemos e passamos, enfim, eles também coexistem com coisas talvez bonitas, como você poder desfrutar de um momento bonito com pessoas que você ama, mesmo que você não esteja reconhecendo ou enxergando, ou você vê algo bonito na natureza, ou de repente acontecer coisas boas enquanto estão acontecendo coisas ruins, mas às vezes a gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo porque a gente só está
focando nos problemas ou nas coisas ruins. Então, a prática, ela é necessária porque se a gente só costuma ver as coisas ruins e as dificuldades, é só o que a gente vai ver na nossa vida. Infelizmente, né? E por mais estranho que pareça ser, você por atitude de olhar coisas positivas, procurar bênçãos, procurar coisas boas na vida, elas são necessárias, ainda mais com tudo que a gente vê e a gente vive, né? Então, hoje é uma reflexão mesmo e também um convite para que você possa praticar a questão de olhar, colocar uma outra lente, uma lente para ver coisas boas, mesmo nas fases difíceis, mesmo nas fases desafiadoras, mesmo quando você está enxergando assim que tem coisas ruins no mundo ou nessa fase atual da sua vida, mas que existe também o belo, existe também o legal, existe coisas incríveis e que talvez precisa ser forçado reconhecer, principalmente se você tiver de luto, principalmente se você tiver com depressão ou com alguma questão muito, né, mais séria, mas é preciso exercer isso para que a gente consiga também ver crescer outras coisas e ter acesso a outras possibilidades. Isso é um lembrete para você, carinhosamente. E também, e no último vídeo, infelizmente ele tinha sido cortado, então eu vou só finalizar aqui. Eu espero que essa prática sirva, na verdade, para você, assim como para mim, de forma carinhosa, que a gente possa atravessar melhor a vida, tornando um pouquinho por dia melhor, praticando aos pouquinhos, para que a gente consiga realmente atravessar a vida da melhor maneira possível, mesmo em meio a esses desafios, sem perder de vista também as coisas boas, as coisas ruins, principalmente as coisas boas, porque como a gente já viu aqui e a gente já conversou nesse vídeo, a gente fica melhor nas coisas que a gente mais praticou, mais treinou na nossa vida. E se a gente treinou só para uma coisa, é mais dela que a gente vai ficar bom em fazer e mais dela que a gente vai acabar vivendo e amplificando na nossa vida. Uma ótima semana para você e eu vejo você no próximo episódio ou quem sabe em algum outro conteúdo.